Hoje eu estou aqui para falar sobre o meu trabalho da Amostra do Conhecimento 2020 do Instituto de Ensino Paineira, e o tema que foi escolhido para mim foram os alimentos funcionais. Bom, os alimentos funcionais são aqueles que de alguma forma beneficiam nossa saúde, ou tratam de alguma doença de nosso corpo, ou até mesmo retardam o processo de envelhecimento do nosso corpo. O segredo desses alimentos estão nos compostos bioativos ou fitoquímicos, que podem ser encontrados em alguns tipos de frutas. Esses compostos podem ser muito importantes para a nossa vida, pois eles podem reduzir o risco de problemas de saúde como câncer, doenças cardíacas, de pele ou como entre outras doenças. Além disso, esses alimentos podem nos beneficiar de várias formas, como o aumento da defesa orgânica do nosso corpo, as melhoras nas condições físicas ou como entre outros efeitos que esses alimentos podem nos trazer. Os principais compostos desses alimentos são as vitaminas C, E, A, ômega 3 e 6. Existem outros tipos de compostos dentro desses alimentos, porém esses são os principais compostos que podemos encontrar dentro desses alimentos. Aliás, e você? Como está a sua alimentação? No seu dia a dia, seja criativo em seu cardápio e faça uso desses alimentos para ter uma vida melhor. E este foi meu trabalho. Espero que tenham gostado e até mais. Bom dia, meu nome é Pablo e hoje eu vou falar sobre alimentos orgânicos para a amostra do conhecimento. A agricultura orgânica busca o equilíbrio e o desenvolvimento sustentável do meio ambiente, fauna, flora, ser humano, onde todos possam interagir com respeito. Alimentos orgânicos são aqueles cultivados e sem insumos químicos, respeitando o meio ambiente e as relações sociais. É possível encontrar verduras, legumes, frutas, óleos, carnes, ovos e até cervejas e vinhos orgânicos. Segundo o Instituto Biodinâmico, IBD, uma das instituições que certifica os alimentos no Brasil, o mercado brasileiro do tipo de alimentos teve taxas de crescimento de 20% e 50% ao ano. E já temos a segunda maior área de agricultura orgânica do mundo. Agora eu vou falar sobre algumas das diferenças entre a produção orgânica da convencional, o uso de adubos orgânicos e reciclagem de materiais, alimentação orgânica e uso de práticas terapêuticas para cuidado com os animais, produtos separados dos não orgânicos, desde manuseio ao maquinário do transporte à venda, propriedades que exploram os trabalhadores ou usam mão de obra infantil não recebem certificado. Os principais produtos certificados e exportados atualmente pelo país são café, cacau, açúcar mascavo, suco de laranja, frutas secas, castanha de caju, óleo de dendê, frutas tropicais, guaraná, arroz, soja e frutas cítricas e pecuária. E por fim, quais os tipos de orgânicos previstos na legislação brasileira? Há dois tipos de selos. O orgânico, para alimentos com um único ou com vários ingredientes que contenham um mínimo de 95% de ingredientes orgânicos, e com ingredientes orgânicos, para alimentos com pelo menos 70% de ingredientes orgânicos. Os produtos compostos devem conter no rótulo todos os seus ingredientes e aditivos e também discriminar quais são orgânicos e quais não são. Bom, obrigado pela atenção e tenha um ótimo dia. Oi, meu nome é Isabela e eu vou falar um pouco sobre a soja transgênica. Os primeiros transgênicos, eles surgiram nos Estados Unidos, eles foram implantados no tomate com o objetivo de dar a eles uma vida mais longa. A soja transgênica, ela foi implantada logo depois. Essa tecnologia, ela foi consolidada porque ela trouxe mais flexibilidade no controle de plantas invasoras. Isso trouxe e ainda traz muito benefício na nossa economia. Lembrando que o grão transgênico, ele é modificado em laboratório, ou seja, não tem como plantar o mesmo grão novamente, ele só é uma vez plantado. Ele foi criado com o objetivo de trazer apenas aspectos positivos, como ter a validade aumentada, ter a redução do uso de agrotóxicos, ter uma dieta mais saudável, tem como ter uma dieta mais saudável com ele, através da implantação de nutrientes. Porém, ele também tem muitos aspectos negativos. Ele trouxe a resistência a alguns antibióticos, isso vai acarretar no surgimento de novos vírus. Ele pode causar alergia em algumas pessoas. O uso inadequado dele pode contaminar o solo e causar substâncias tóxicas também. E aqui no Brasil, a soja possui várias características, como ser tolerante a herbicidas, resistente a insetos e resistente à seca.
caso haja plantação de soja em um lugar que não chove muito, ela vai ter a mesma eficácia que tem em lugares que chove bastante. Aqui no Brasil, o cultivo da soja é muito importante, ele é um dos grãos que é mais produzido e mais exportado para o exterior, ele é essencial para a nossa economia, e o Centro-Oeste é a região mais produtiva da soja. Aqui tem algumas imagens da soja, e aqui na minha mão também tem o próprio grão da soja. Esse aqui é o grão transgênico. E como a gente sabe que um alimento é transgênico? Pelo sinalzinho do T. Quando a gente vai no mercado, se a gente encontrar um alimento que tem esse sinalzinho de T aqui, quer dizer que esse alimento é transgênico. É importante ter esse sinalzinho, porque assim, se uma pessoa for ter alergia a transgênico, ela sabe que esse alimento vai ser um transgênico e não vai comprar. Obrigada. Olá, hoje eu vou falar um pouco sobre a soja transgênica no Brasil. A importância. A soja é a produção agrícola mais importante do país. Exerce um papel fundamental para a nossa economia. Em um período de 22 anos, a soja cresceu muito no Brasil, passando de 11,3 milhões de hectares para 35,7 milhões de hectares, o que representa um avanço de 216%. A maior parte da produção está concentrada no estado de Mato Grosso do Sul. A história da soja no Brasil começou em 1996, quando os produtores brasileiros, na fronteira com a Argentina, observaram uma produção evoluída que facilitava o controle e o manejo de plantas daninhas. Em 1998, o governo proibiu a comercialização da soja transgênica, mas em 2003, uma MP, que é uma medida provisória, permitiu sua produção e comercialização, de que mais tarde, em 2005, virou lei. No cenário atual, o Brasil é o maior produtor de soja mundial e logo atrás vem os Estados Unidos, que é seu maior concorrente. A produção total no Brasil, 2019 e 2020, deve chegar a quase 125 milhões de toneladas, enquanto dos Estados Unidos, em torno de 120 milhões de toneladas. Obrigado. Oi, meu nome é Leonardo e hoje eu vou falar sobre os alimentos transgênicos e também sobre a nectarina. O que são os alimentos transgênicos? Eles são aqueles que tiveram seu material genético, que é o DNA, modificado, a partir de uma inserção de um gene de outro organismo, ou então que apresentam em sua composição um ingrediente ou matéria-prima que tenham passado por esse processo. Ou seja, são itens geneticamente modificados, produzidos em laboratório por meio de técnicas de engenharia genética. E agora eu vou falar sobre a nectarina, que também é um alimento transgênico. A nectarina, para quem não conhece, é uma variação do pêssego, altamente nutritiva e saborosa. Ela é redonda, de pele lisa, tem caroço e quando madura adquire uma coloração vermelha escura. Nós fizemos uma lista com seus principais benefícios e usos, confira. A nectarina é cultivada desde há muito tempo, era conhecida na Inglaterra desde finais do século XVI e por razões um pouco desconhecidas esteve ausente dos mercados europeus durante muito tempo. Atualmente o seu consumo tem crescido em especial na França, no Reino Unido, na Alemanha e no Brasil principalmente. Mas no Brasil ela é cultivada em São Paulo, em Santa Catarina, no Paraná e no Rio Grande do Sul. O fruto é parecido com os pêssegos, mas não tem pelos. Sua cor é variada, predominando a vermelha e a amarela, com laivos rosas. E essa aqui é a fruta da nectarina. O plantio de nectarinas vai bem em áreas com pouco espaço e não apresenta demandas técnicas complicadas. Bem conduzidas, as árvores atingem 2,5 metros de altura no máximo. Na opinião de agrônomos e produtores experimentados, é uma boa alternativa para o cultivo em chácaras e pomares pequenos. E essa aqui é uma muda da fruta nectarina. O Brasil ainda importa boa parte da nectarina aqui consumida, do Chile e da Argentina principalmente. Com relação à plantação, a safra vai de outubro a janeiro. Nas principais regiões produtoras do país, o grosso da colheita é feito, porém, somente em novembro. Contudo, graças a trabalhos de melhoramento genético em instituições de pesquisas, há cultivares de nectarinas para plantio em regiões de clima temperado e subtropical. E essa aqui é a árvore da nectarina. A produção.
Em geral, a produção de nectarina começa a produzir 2 anos após o plantio, porém de mudas de boas qualidades já dão frutos em 12 meses. Em média, a produtividade atinge de 25 a 45 toneladas de hectare em condições ideais de cultivo. E essa aqui é a fruta ameixa, que ela tem a coloração roxa, mais ou menos vermelha. Essa aqui é o pêssego, que ela tem pelos e ela é amarela e alaranjada. E essa aqui é a fruta do tema principal, a nectarina, que é a mistura das duas, ameixa e pêssego. E esse foi o trabalho, espero que vocês tenham gostado. Falou!